Oi, nós temos uma questão, uma pergunta que também me é feita com muita frequência, e eu até entendo por que é feito com tanta frequência, a respeito de homossexualismo e a relação com a psicologia e a teologia. Então essa questão tem sido muito debatida, né? Tem chamado muito a atenção de pessoas, e principalmente na área religiosa, principalmente na área de relacionamento, né, entre as pessoas, e isso tem criado algumas dificuldades que a gente precisa ter uma visão bem clara, bem compreensiva sobre o problema. É importante sempre lembrar uma orientação maravilhosa que o cristianismo desenvolveu por muito tempo, e ainda existe isso. Em cima de um texto, em cima de um livro, onde diz em seus passos o que faria Jesus. Né? Então, na visão de Jesus, no entendimento de Jesus, como lidar com algumas situações, com alguns casos dentro, né, da relação humana, dentro da sociedade. Então, temos que considerar isso, levar isso em conta para que a gente possa compreender cada assunto. Então, sobre homossexualismo, como eu disse, é algo muito que levanta muito os ânimos das pessoas, e que a gente precisa estar interessado em saber a realidade, não o que eu acho, não o que meu preconceito acha, mas a realidade dela em relação à psicologia, em relação à ciência e em relação à teologia, tá bom? Historicamente, a Bíblia mostra um fato interessante sobre essa questão do homossexualismo. Na época de Sodoma e Gomorra, e ali era mais ou menos 2000 anos antes de Cristo, né? Então, era a época de Abraão. Então, ali está acontecendo uma época que o homossexualismo era algo muito comum. É tanto que o texto coloca que uma cidade, né, muita gente, muitos homens ali na cidade estavam envolvidos nessa prática, estavam envolvidos nesta maneira de ser, nessa maneira de viver. Né? Então, 2000 anos antes de Cristo. Na época de Cristo, né? Na época de Cristo, estava havendo também esse levante. Era muito comum isso por causa da experiência grega. Né? A cultura grega, desde 500 anos antes de Cristo até o período da época de Cristo, né? Então nós vamos encontrar o homossexualismo muito praticado, muito vivido na cultura grega, depois passa para a cultura romana, e então chega ao mundo todo, porque esses dois impérios tomaram conta do mundo, né? E aí chega também a Israel. Então, na época de Jesus, era muito comum, era normal, digamos assim, a convivência homossexual, né, nas famílias, na sociedade. Né? Então, na época de Jesus, era comum demais. Ok? Nós estamos vivendo também agora uma época, né, de uns anos para cá, onde esta experiência, esta convivência tem sido muito notada, tem sido muito comentada, criticada, reclamada, e provavelmente naquelas épocas também. Então veja, 2000 anos antes de Cristo, depois na época de Cristo, e agora 2000 anos depois de Cristo. Né? Então veja que não é uma coisa nova, é uma coisa antiga, e termina sendo algo periódico que acontece na humanidade, na existência, na vida, na convivência social, né, que a gente se encontra. Então, muito bem, esse é o primeiro aspecto que eu queria chamar a atenção. Então, não é algo novo, é algo muito antigo. Segunda coisa que eu queria chamar a atenção dentro, inclusive, da Bíblia, né? Dentro da Bíblia.
E isso serve para a nossa visão em relação à psicologia, em relação à teologia, né, e o próprio homossexualismo. A Bíblia relata no Antigo Testamento que Deus criou Adão e Eva. E, inclusive, esse é um argumento muito usado pelas pessoas, macho e fêmea, né? Foi criados. Muito bem, realmente o texto bíblico menciona isso, né? Agora, e coloca que eram pessoas perfeitas. Eram pessoas dentro de uma normalidade que nós podemos imaginar. Então, a partir disso, aí surge também os eunucos. Deus criou os eunucos, ou seja, quem são os eunucos? Eunucos, segundo Jesus, eram pessoas que, por um motivo ou outro, assumiam uma vida onde não houvesse nenhum envolvimento sexual com outras pessoas. Então, surgiram os eunucos. Deus não criou os eunucos? E por que existe? Né? Outra coisa, Deus também não criou a bigamia. A bigamia, né, não ocorria na época de Adão e Eva. Eva era esposa de Adão e Adão era esposo de Eva. Então não foi Deus que criou a bigamia? Então é pecado? Então é uma ofensa a Deus? Né? E vamos lembrar que homens que Deus usou no Antigo Testamento eram bígamos. Né? Tinham várias esposas, era comum, era cultural. Ok. Outro aspecto, surgiram também as enfermidades, as doenças. Deus criou as doenças, então quem é doente é contra Deus, porque Adão e Eva não adoeciam. Deus não criou a doença. Então veja que a partir de Adão e Eva, né, e depois surgiram outras tantas situações, e que às vezes a gente diz assim, não, isso aqui a gente julga dessa forma, mas as outras coisas não. Ok? Então, isso é muito normal na gente, muito comum. E a gente usa então esses artifícios para denegrir pessoas, para atuarmos como juízes e assim por diante. Né? Surgem também pessoas deformadas, né? Nascem deformadas. Essas pessoas então não são de Deus, são pecadoras, são ofensivas a Deus. Percebe? Mas Adão e Eva eram perfeitos. Então precisamos tomar cuidado com isso, porque utilizamos a Bíblia para, muitas vezes, fazer e agir de uma maneira que a Bíblia não concorda, não aceita. E a gente vai, então, comentar um pouquinho sobre cada um desses aspectos em relação à Bíblia. Então, surge também os homossexuais. Percebe? Mas Adão e Eva não eram. Mas surgiu, como outras tantas coisas surgiram. Né? Eu conheci pessoas que tinham problemas problemas na saúde mental. Deus não criou o louco. Deus não criou o psicótico. Deus não criou outras tantas situações. Então não são de Deus. Deus não ama essas pessoas. Deus não quer o melhor para elas. Porque Adão e Eva não eram essas coisas. Muito bem. Então veja. Qual é a resposta de Paulo? Aí sim, veja só. Nesse momento, Paulo dá uma opinião. Paulo opina. O mesmo Paulo que disse, olhe, pela minha orientação ninguém se case. Mas acontece que a Bíblia diz que macho e fêmea foram criados e Deus criou para que se casasse. Como é que Paulo diz não? Paulo entende naquele momento que essa seria a melhor orientação. Né? Provavelmente por causa da proximidade, segundo eles acreditavam, na vinda de Cristo, então não tinha tempo para se gastar com namoros, casamentos e essa coisa toda, porque Cristo já estava voltando, provavelmente. Ok? Então, muito bem. Paulo orienta o seguinte, essas coisas, né? Enfermidades, eunucos, bigamia, doenças, deformidades, homossexualidade e outras coisas surgiram não porque Deus criou em Adão e Eva, mas porque
o pecado gerou uma situação no ser humano que produziu estas e outras muitas coisas contrárias à vontade de Deus, a permissão sim, mas à vontade de Deus e muitas vezes não favorável às pessoas, muitas vezes. Ok? Então, muito bem. Essa é uma resposta de Paulo. E aí ele inclui a questão da homossexualidade. Certo? Muito bem. Mas é uma palavra de Paulo. A ciência diz que não só a questão da homossexualidade, mas outros aspectos que nós mencionamos e outros tantos, tem a ver com vários fatores que não tem a ver com a pessoa em si, mas fatores que geraram situações para que essas pessoas fossem diferentes de Adão e Eva. Ok? Muito bem. Outro aspecto que eu queria chamar a atenção, né, nessa nossa conversa, nessa nossa palavra, a respeito de homossexualidade, psicologia, psicanálise e também a questão da teologia, é o seguinte. A psicologia, né, na hora que ela toma as iniciativas que ela tem tomado e que muitos cristãos têm se ofendido, têm reclamado, né, a psicologia toma a posição de Jesus. Olha que coisa interessante. Exatamente o que Jesus, a posição que Jesus tomou. Né? Então veja, na época dele era muito comum famílias terem escravos para a questão sexual. Homossexualidade era algo comum naquela sociedade. Jesus nunca mencionou uma palavra a respeito deste assunto. Entende? Jesus nunca falou sobre, não somente sobre esse assunto, mas outros vários assuntos. Então veja, é preciso que a gente assuma e se comporte exatamente como Jesus. Né? Então eu coloquei aqui, veja só, a psicologia acompanha o raciocínio, acompanha a maneira, a ação de Jesus em relação a este assunto. Não julgar, difícil para a gente, né? Mas somos discípulos de Jesus, então é fácil. A graça não nos ajuda, né? Então, não julgar, respeitar, defender o direito dessas pessoas e proteger essas pessoas. Esse é o Jesus que a Bíblia coloca. Percebe? Então, você consegue imaginar Jesus atirando uma pedra em um homossexual? Você consegue ver Jesus atuando de maneira enérgica contra um homossexual ou contra qualquer outra coisa, ou a própria homossexualidade? Não, Jesus não fez nada disso. Embora fosse muito comum naquela época tudo isso. Ok? Então, a psicologia age hoje exatamente como Jesus agiu naquela época e nós, como cristãos, deveríamos fazer o mesmo. Isso quer dizer que Jesus gostaria de ser homossexual? Não. Voltamos, né? Eu já mencionei outras vezes, o que Jesus fez com a adúltera. O que Jesus fez com aquela mulher adúltera estava declarado escancaradamente que ele queria ser adúltero também? Não. Isso quer dizer que ele concordava com o adultério? Não. Não. Nada disso. Mas ele se colocou do lado da pessoa. Ele esteve do lado da pessoa. Ele protegeu aquela pessoa. Porque mais importante do que qualquer situação é a pessoa. É aí que a psicologia nos dá um ganho, nos dá um exemplo maravilhoso. Mais importante do que tudo é a pessoa. E é isso que está no coração de Jesus. E é isso que deveria estar, e sempre está, por causa da graça, no coração do cristianismo. Entende? Ah, mas tem que mudar. Na nossa opinião, a gente diz, né? Tem que mudar. Não, mas não é você que muda se tiver de mudar. Não é seu preconceito que muda se tiver de mudar. Não é a sua briga que muda, né, quando se tiver de mudar.
Essa é uma obra do Espírito e a gente precisa descansar no Espírito. O Espírito Santo sabe perfeitamente fazer a sua obra. Não precisa dessa arrogância, desse julgamento, dessa briga que nós fazemos. Pelo contrário, tudo isso atrapalha a ação da graça. Entende? Atrapalha a ação do Espírito Santo na vida de uma pessoa. Então, vamos seguir aqui. Jesus estava ali, né? E a psicologia também. E eu digo assim, eu também tenho prazer de seguir Jesus. Nesse aspecto também, certo? Como pastor, como psicoterapeuta, eu prefiro estar disponível na hora que qualquer pessoa, homossexual ou não, precisa de ajuda. Esse é o meu papel. Essa é a minha função. A Igreja de Jesus Cristo, ela é um hospital. Ela é um hospital. O papel dela não é escolher a quem curar ou a quem ajudar. O papel dela não é sair aí acusando as pessoas que ela considera que estejam errados. Não é esse o papel. A igreja é um hospital espiritual. Isso quer dizer acolher, ter portas abertas, do mesmo jeito que ela acolhe um bando de pecados dentro dela. Claro, todo ser humano é pecador. Todo ser humano, não é? Então, igreja nenhuma tem gente só perfeita. Um bando de pecadores. Só que alguns escondem, alguns nem se arrependem, alguns cometem certas coisas escondido. Aí fica parecendo que está tudo certinho. Mas, do mesmo jeito que acolhe determinados pecados, né? Tem que acolher os demais, porque é um hospital. Entende? Hospital. Então, essa é a função dela. O outro aspecto que eu queria também lembrar é o seguinte: Deus ama a todas as pessoas indistintamente. Indistintamente, né? E o cristianismo deve ser Jesus agindo nesse aspecto. Então, a marca do cristianismo não deveria ser atacar os que o que o cristianismo considera pecadores, atuantes contra Deus. Essa não deve ser a marca do cristianismo. A marca do cristianismo é acolher mesmo aqueles que são contrários a Jesus. O papel do cristianismo é amar mesmo aqueles que se dizem contrários a Jesus. Essa é a função do cristianismo. É isso que significa dar a outra face. É isso que significa andar a segunda milha. Entende? Essa é a função do cristianismo dentro do projeto de Deus. E, por último, eu tenho aqui um outro aspecto que eu queria chamar a atenção. Todos somos pecadores e indignos do céu. E aí eu vou usar os conceitos que às vezes as pessoas usam, né? Homossexuais ou não, todos são indignos do céu. Ok? Todos. Não temos nem como condenar os outros. Entende? Porque somos pecadores. E a Bíblia diz que os que são salvos não são salvos porque deixaram de ser pecadores, não. São salvos porque passaram pelo novo nascimento e os seus pecados foram perdoados, mas continuam indignos. São indignos, porque continuam pecadores. Então como é que eu, porque fui perdoado, até me lembra agora a parábola de Jesus, né? Quando ele diz do homem que foi perdoado pelo rei, mas chegou lá na rua, ele não perdoou ninguém. E o rei então mandou chamá-lo. Se você não perdoa, também não lhe perdoo. Percebe? Então, uma característica é, quando o rei perdoa, quando Deus perdoa, é porque ele sabe que nós perdoamos os demais. Porque somos indignos e fomos perdoados. Então, eu vou perdoar pessoas que eu considero indignos. Né? Então, todos somos pecadores e indignos do céu.
Não temos nem como condenar ou julgar as outras pessoas. Somos profundamente diabólicos quando a gente julga as pessoas. Diabólicos. Porque como é que eu, um Zé como eu, não vou falar Zé não para não, né, não, os José são maravilhosos, mas como é que uma pessoa como eu, pecadora, me sinto na condição de julgar o outro? Como é que isso ocorre? Isso é porque esse espírito diabólico que está dentro da gente, que fica ansioso para julgar as pessoas, condenar as pessoas. Deus quer atrair e nós queremos empurrar. Percebe quem é o pior inimigo de Deus? Não são os que Deus quer alcançar. Somos nós que afastamos os que Deus quer alcançar. Né? Então, muito bem. Todos que passarem pelo novo nascimento são salvos pela graça de Deus. São salvos somente pela graça. Né? E quando nós aproveitamos a nossa situação para o julgamento do outro, para o afastamento do outro, para a condenação do outro, nós estaremos agindo exatamente diferente do que Deus gostaria que fôssemos diante do mundo. Muito bem, essa é uma resposta que eu tenho dado para algumas pessoas quando, ávidas por condenação, me procuram para saber o que é que eu acho sobre Bíblia, psicologia, psicanálise, homossexualidade e teologia. Tomara que isso seja uma bênção para você, dentro da vontade de Deus, em relação a esta situação. Um abraço.